Teacher, seja muito bem-vindo a mais uma live. Lives essas que a gente está fazendo, trazendo muito conteúdo de valor para você aqui, em preparação para a semana Teacher 10 em 30, né? Semana que vai acontecer já logo na semana que vem, onde nós vamos te explicar como fazer R$ 10.000 por mês, trabalhando 30 horas na semana, como professor de inglês, tá? E o objetivo da live de hoje é poder falar um pouquinho mais para você como diminuir os seus cancelamentos, né? Evitar os seus cancelamentos e aumentar assim a sua previsibilidade. Como que você consegue ter uma renda mais previsível sendo professor particular de inglês? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha na escola, muitas vezes a gente tem ali, né? Tem o nosso, a gente só tem que ir na escola, entregar e ir para casa. Quando a gente começa a ter os nossos próprios alunos, a situação já muda, né? Eu sou responsável não só em dar aulas, mas em captar os alunos e manter eles comigo ao longo do tempo. Quanto mais tempo o aluno fica com você, mais retorno você tem. Tanto de resultado com esse aluno, dele ter um resultado bom, poder te dar um bom depoimento, que ele transformou o inglês dele, quanto resultado financeiro também. Porque aí, quanto mais tempo ele fica, você consegue juntar mais uma quantidade maior de alunos, né? E nisso você consegue ter um salário muito bom e muito acima de qualquer professor de escola. Isso, sem dúvida nenhuma. Tá? Porém, existem alguns pontos que os professores a gente percebe que tem dificuldade. Eu mesmo já tive dificuldade ao longo do tempo, né, quando comecei a dar aulas particulares de inglês, viver só disso sem ficar dependendo de escola. E os professores que nós acompanhamos aqui também já demonstraram. Então, baseado nessa experiência, eu vou te trazer hoje aqui na live pelo menos 3 pontos que vão ser chave para que você diminua os cancelamentos e aumente a sua previsibilidade de ganho. Quem que não quer fazer isso, né, Tícia? Quem que não quer viver bem, tendo uma previsibilidade de como é que vai ser o próximo mês? Porque eu tenho certeza que se você já teve alunos mês a mês, e você estava ali com 10, 15 alunos, e de repente chega o mês de julho ou de dezembro, e metade deles cancela de uma vez, ou sei lá, um número significativo, eu tenho 15 alunos e 5 cancelam de uma vez, isso dá um baque muito grande na nossa parte financeira, isso é muito preocupante. Vai chegando ali meio do ano, fim do ano, a gente já começa a ficar com ansiedade para isso. E é isso que a gente tem que evitar, porque você tem que ganhar bem e tem que estar feliz com o seu trabalho também. Não pode também ser uma coisa, todo trabalho, quando a gente não está na escola e tudo isso depende dos nossos alunos, tem alguma variação, mas não pode ser algo também que isso te cause dor, vamos pensar assim. Então, para isso, existem estratégias que você faz para ter mais previsibilidade. Então, vamos começar aqui com o primeiro ponto, que eu sinto que nesse ponto aqui, muitos professores até fazem isso, mas não sei se dá a verdadeira importância, que é o seguinte, o aluno, ele foi atrás de você para poder ter as suas aulas porque ele precisa de inglês. Tá ok, né? Ele tem uma dor e ele precisa de inglês. Agora, ele vai continuar com você porque ele gosta e se conectou com você. A pura e simplesmente a necessidade do inglês não é suficiente para manter o aluno por muito tempo. Porque, vamos combinar, teacher, pode ser que você seja apaixonado por inglês, mas isso é uma minoria da população. Todo mundo sabe ali que inglês é uma coisa meio chata de se ficar estudando. Então, ficar 1 ano, 2 anos, só porque eu preciso, cara, difícil, tá? Difícil o aluno fazer isso, a não ser que seja uma necessidade muito latente, e você depender desses alunos que têm essa necessidade muito latente, você nunca vai ter uma grande quantidade de alunos. Então, é importante você entender que o aluno, sim, precisa de uma boa aula, mas ele também precisa de conexão. Ele é um ser humano. Ele quer se conectar com você. Eu achava, no começo, que se eu desse uma excelente aula, o aluno ia ficar comigo. Mas já teve aluno que falou assim, Pedro, sensacional as suas aulas, eu estou adorando, eu estou gostando muito. Só que eu vou ter que cancelar. E ele estava fazendo aula comigo fazia 2 meses só. Não aconteceu isso com você, Tite? Duvido que nunca tenha acontecido isso com você. O aluno está lá, todo animado, tudo, mas ele fala, então, é que teve uma mudança no meu emprego, eu estou com uma dificuldade, estou muito corrido, não conseguindo. Essa eu acho clássico, né? Não estou conseguindo não estou conseguindo dar o esforço necessário para isso, né? Eu não estou conseguindo colocar isso como uma prioridade, então vou parar e vou fazer isso no futuro.
Acho isso o máximo. Não estou me dedicando como deveria, a pessoa para, né? Então, assim, essas coisas acontecem, tá? Se você tiver uma conexão com a pessoa, ela vai pensar um pouco mais antes disso. Por quê? Porque ela vai sentir, eu gosto de estar ali, eu gosto de ter aquele momento com o professor, né? Eu costumo falar que, claro, eu não vou falar que eu era um terapeuta, acho que é muito falar isso, mas eu conversava de muitos assuntos em inglês com pessoas que às vezes queriam desabafar, falar daquilo, do dia a dia dela e tal, e era interessante, tá? E aí aqui já vem um ponto. Como é que eu me conecto então com os alunos? Primeira coisa, você tem que ter aquele quebra-gelo no começo da aula, aqueles 2, 3 minutos, você fala um pouquinho ali da vida, tudo isso. E tem que ser um público que você se relacione com esse público. Por exemplo, eu sempre dei aula para pessoas, para inglês voltado para negócios, de business. Porque eu tenho negócios e eu gosto da área de negócios. Então a gente consegue conversar sobre isso. E não só falar sobre margem de lucro, EBITDA e todas as coisas que estão relacionadas a negócios. Mas também quais são as dores, os medos e as frustrações de uma pessoa dentro dessa área. Então, nossa, eu tô com medo se isso não vai dar certo. Nossa, eu tive dificuldade com tal liderado que tomou tal decisão. Às vezes eu tenho incerteza se um certo projeto vai funcionar. E eu consigo debater sobre isso em inglês com meus alunos. Porque eu tenho os mesmos valores, as mesmas visões que esses alunos têm. Então, quando você vai falar com o seu aluno, você tem que ver o que você e esse aluno têm em comum e fortalecer esse vínculo, tá? Se vocês dois são muito pessoas de família, ou se vocês gostam muito de viajar, ou se você gosta muito de festa, ou se você gosta muito de algum tipo do trabalho, se você é uma pessoa mais acadêmica, encontra um ponto que seja um ponto de semelhança junto com esse aluno, que aí você vai se conectar com ele através disso, e isso vai fazer com que ele fique muito mais com você. Eu já tive alunos que eu dava aula para eles, eles ficaram comigo, né, durante 3, 4 anos seguidos, tanto particulares quanto turmas, né? Durante um longo tempo. E aí depois a gente estava focando na escola e tudo isso, eu estava com muito aluno, eu falei, poxa, agora eu vou ter que dar uma cortada e tal. Cheguei para vários alunos e falei, ó, gente, seguinte, infelizmente eu não vou poder mais dar as aulas, claro que eu avisei com um mês de antecedência, já deixei isso tudo explicado para eles, mas eu não vou mais poder dar aulas, porque eu tenho que focar em outros projetos, mas eu tenho pessoas sensacionais aqui que eu posso indicar, vocês podem fazer outros cursos aqui, que pode te ajudar. E alguns deles até continuaram, mas a grande maioria não continuou. Isso me fez pensar. Falei, vocês acham, teachers, que eles estavam comigo só por causa do inglês? Não. Eles estavam comigo pelo inglês? Sim, porque é uma obrigação nossa entregar uma boa aula de inglês, mas também pela conexão. E a partir do momento em que, eu perdi essa conexão, eles falaram, não, teacher, então já estou com inglês bom, beleza, obrigado, tchau. Muitos deles ficaram comigo 2, 3 anos, já tinha inglês bom, a gente só fazia aula de conversação praticamente. E ele continuou comigo, mesmo depois de ter terminado o material. Ele falou, teacher, eu quero continuar com você fazendo aula de conversação. E aí eu trazia temas, vídeos, e a gente fazia essas aulas de conversação. E aí eles pararam depois. Por quê? Porque era a conexão que segurava ele junto. Então, teacher, mas isso, Pedro, não é meio que assim, eles estão comigo pelo motivo errado? Claro que não. É ser humano. Você muitas vezes não vai numa loja porque você gostou da atendente? Você não prefere 1000 vezes em um bom médico que cuida bem de você, tudo isso, que quer saber sobre você, do que você ir no médico que não tá nem aí, só olha você e manda você embora? Não tem como a gente ignorar que estar conectado com alguém faz diferença. Tanto para resultado do aluno, porque o aluno ficar 1, 2 meses com você é ruim, ele não vai conseguir ter a transformação que ele precisa ter, né? Fazendo nesse formato de 1, 2, 3 horas na semana, que a gente geralmente faz nas aulas particulares. Então é bom para o aluno porque ele vai ter resultado, ficando ali 6 meses, 1 ano com você. E é bom para você porque você tem mais retorno financeiro e você também tem mais tempo para conseguir criar uma boa base de alunos. Se você tem um aluno hoje, que fechou hoje com você, e ele fica com você 1 ano, para você ter 10 alunos é muito mais fácil do que você ter cancelamentos frequentes ali. Então, e tendo a conexão, isso vai te ajudar bastante. Segundo ponto também que eu preciso falar com você, que eu vejo que os teachers têm bastante dificuldade com isso, tá? Você, teacher, precisa, é essencial e necessário que você tenha um contrato. Se você fica ali só no mês a mês, você manda o Pix, e aí ele te paga por Pix, e às vezes ele atrasa, e você fica cobrando, e aí você não sabe se você continua dando aula ou não. Isso daí vai te dar muita instabilidade.
Se você tem só alunos mensais, se você chegar em um julho e um dezembro, muitos deles vão falar, valeu, teacher, agora eu vou tirar férias, depois eu volto. Isso já não aconteceu com você? Muito provavelmente já aconteceu com você. Então, você precisa ter um contrato, tá? E a gente vai sugerir para você aqui que você tenha um contrato de 6 meses a 1 ano. Se você ainda nunca trabalhou com contrato nem nada disso, faz uns 6 meses, para você já sentir como é. Ah, Pedro, mas se eu falar de contrato de 6 meses ou de 1 ano, eles não vão querer fazer aula comigo. Primeiro, isso não é verdade, porque alguém que quer aprender inglês, ele vai precisar de pelo menos 6 meses. Concorda comigo? Então, não é necessariamente isso. E o segundo ponto, você tem que mostrar para o aluno que o que ele está fazendo ali é algo sério. Inclusive, que ter um contrato vai ajudar o próprio aluno a não se auto-sabotar. Então, o que você vai fazer? Você vai montar um contrato e vai colocar uma multa caso ele quebre esse contrato antes. Dessa forma, o aluno vai pensar 2 vezes, 3 vezes antes de pedir cancelamento para você. Não vai ser só, ai, eu estou muito cansado, estou trabalhando muito, não estou com tempo. Não vai ser, nossa, eu não estou me dedicando tanto quanto eu gostaria. Não vai ser só, ai, esse horário não dá certo, eu não sei qual outro horário vai funcionar. Não vai ser só isso que vai fazer ele cancelar. Por quê? Ele vai lembrar, poxa, eu tenho um contrato, tenho uma multa, e eu não quero pagar essa multa. As pessoas não querem pagar multa, gente. Não quer. Então ele vai ficar com você mais tempo porque ele tem um contrato, ele tem um compromisso com ele mesmo e com você. E aí você vai conseguir também ter muito mais previsibilidade. Por quê? Eu posso ter, excelente, eu tenho 20 alunos, estou fazendo lá 8, 10 mil por mês, que legal! Mas tudo mês a mês. Eu nunca sei como que vai ser o próximo mês. Se 2, 3 pedirem cancelamento de uma vez, estou lascado. Percebe? Inclusive no contrato eu colocaria a multa e também pediria um aviso prévio. Você pode pedir um aviso prévio para a pessoa, caso não seja, não quero pôr multa, põe um aviso prévio. Mas eu acho o aviso prévio ainda muito fácil. Põe a multa para isso. Tá? Então, assim, fez o contrato, vai ter cancelamento, Pedro? Ainda vai. Né? Mas o que a gente vai fazer? Vai minimizar muito isso. Mas muito. Quando eu comecei a fazer contrato, a gente teve uma transformação. Ficou muito mais fácil eu conseguir ter mais alunos. Por quê? Eu sentia que o tempo estava ali. Eu tenho 5 a 10, 5 a 10, 5 a 10. Toda vez, eu cheguei a 12 alunos. Caramba, 15 alunos. Aí vinha 2, 3, pedia para cancelar. E falava, caramba, voltei de novo para os 10. Voltei de novo para os 8 alunos. Não saía, ficava derrapando, porque fica muito fácil, né? Se a pessoa faz ali com você no mês a mês, fica muito fácil cancelar e parar. A partir do momento que fez contrato, aí eu conseguia ter mais de 30 alunos particulares. Porque eles ficavam comigo mais tempo. Então, segundo ponto, não deixe de fazer um contrato. Aí pode estar vindo algumas perguntas para sua mente. Tá bom, então como é que eu faço um contrato? Eu preciso contratar um advogado, alguma coisa assim? Não. Existem modelos de contrato que você pode ter na internet. Existe a inteligência artificial que pode redigir isso para você. É lógico que você tem que ler tudo ali, é importante, tá? Mas assim, não precisa ser necessariamente um advogado fazer isso para você, tá? Se você tá ok com as cláusulas e o aluno tá ok com as cláusulas, tá certo, tá? Principalmente hoje com a IA. Mas como que eu vou fazer o aluno assinar o contrato? Aí você tem uma plataforma do governo que já te permite fazer assinatura online. Teacher, uma coisa importante você entender é que a partir do momento que você sai da escola e tem seus próprios alunos, ou se você tem esse objetivo, talvez hoje você esteja ainda na escola e está nesse processo, você tem que se profissionalizar. E na profissionalização você vai ter a parte de dar aulas e você tem a parte administrativa. Mas eu não gosto. Então tá bom, então fica dando aula lá em escola de inglês e ganhando o que você ganha hoje. Quer ganhar mais? Tem que cuidar da parte administrativa e tem que aprender coisas novas. Então aprenda sobre isso. Busque sobre contrato. Aprenda a fazer isso. Mas eu não tenho tempo. Arranje tempo para fazer isso. Porque isso vai transformar o resultado que você tem com seus alunos, sem dúvida nenhuma. É só pesquisar que tem informação, né? No nosso caso aqui, quem faz o nosso acompanhamento, eles têm um modelo de contrato já pronto, que eles podem usar. Né? Claro que colocando ali as cláusulas da forma como ele, né? De regra de férias e tudo isso. Mas já está lá um modelo para que eles possam usar. E você precisa fazer o mesmo. E terceiro e último ponto, que esse aqui, para mim, também é muito essencial e eu preciso estar sempre repetindo isso para os professores, porque eu percebo que eles esquecem. Que é o seguinte, para você ter mais previsibilidade nos seus ganhos,
partir do momento que você... Vamos pensar o seguinte, tá bom, eu dou aula numa escola. Qual que é o problema que a escola resolve para você? É conseguir alunos, não é? Esse é o problema que ela resolve. Então, se tem um aluno que cancela alguma coisa, é a escola que tem a responsabilidade de ir atrás de mais alunos. Então, se você quer ganhar mais e não ficar dependendo da escola para ganhar um valor de hora aula mais baixo, o que você tem que fazer? Traz essa responsabilidade para você. Então, você precisa aprender a captar novos alunos constantemente. E para você fazer isso, você tem que ter uma rotina de captação de novos alunos constante. Todos os dias. O erro que eu vejo a maioria de professores fazer é, muitas vezes enche a agenda dele. Aí ele já está fazendo lá os 8, 10 mil por mês. Está feliz. Aí ele relaxa. Agora está tudo certo. Aí o que acontece? 3, 4 alunos cancelam. E agora cancelou. Agora eu tenho que conseguir mais aluno. Vai no desespero ali conseguir mais aluno. E aí começa a fazer todas as maluquices possíveis, né? Manda um monte de imagem, um monte de grupo e tal. E assim, sofre. Sofre porque vem aquela ansiedade, aquele medo, agora cancelou, o que eu vou fazer? Então você tem que estar sempre plantando para que você possa estar sempre colhendo. Eu gosto de trazer exemplos de fora da educação, porque muitas vezes a educação fica meio abstrato, né? Mas vamos trazer isso, por exemplo, para a agricultura. Eu tenho que plantar aqui uma... Vou trazer um exemplo assim, não sei quase nada de agricultura, tá, gente? Mas vou trazer, vocês vão entender a ideia. Vou fazer aqui uma plantação de laranja. Imagina se eu plantasse uma semente, e aí eu esperasse essa semente crescer para ir plantar a segunda, aí eu espero ela crescer e aí eu planto a terceira, aí eu espero ela crescer, quanto tempo vai levar para eu plantar todas as árvores? Aí, essa aqui já cresceu, eu colho dela, essa aqui ainda está pequenininha, a segunda, eu tenho que esperar. Qual que é o certo que eu de fazer? Hoje eu vou lá, pego 20 sementes e faço 20 hoje. Amanhã, mais 20. No outro dia, mais 20. Assim eu sempre vou ter as árvores crescendo. Percebe? Não sei se ficou muito né, falando aqui de cultura, mas é a mesma coisa com seus alunos. Se você está sempre falando com pessoas, sempre vai ter alguém interessado em fazer as suas aulas. Pedro, mas eu já estou com o meu horário cheio, não consigo mais alunos. Então tá bom, se você vai falar o seguinte, olha, aluno, meus horários, por exemplo, da noite, que é muito procurado, já está todo cheio, você consegue fazer no horário alternativo? Se o aluno falar, não consigo. Então tá bom, vou te colocar aqui numa lista de espera, é um grupo do WhatsApp, onde eu coloco conteúdo semanal, e aí quando abrir novos horários eu posso avisar, caso para você venha valer a pena, você pode fazer essas aulas comigo. E você vai colocando pessoas nesse grupo. Imagina se você tiver lá 100, 150 pessoas nesse grupo. Toda vez que alguém cancela, você fala, gente, abriu mais uma vaga. Vai dar muito mais previsibilidade. O ponto é, a partir do momento que alguém cancelou, você tem que conseguir repor isso rápido. E para isso você tem que estar captando pessoas o tempo todo. Tá bom, Pedro, mas o que você quer dizer com captar pessoas? Pode ser você estar conseguindo indicações, tá? Inclusive indicações de formativa, a gente fala muito sobre isso aqui. Pode ser produzindo conteúdo no seu Instagram. Pode ser você fazendo muitas vezes caridade, né? Trabalhando em instituições, dando aula gratuita, que as pessoas vão te conhecer mais também. Tem várias formas. O ponto é, você tem que estar na mente das pessoas, tá? Eu tenho um exemplo que eu sempre dou, que eu vou daqui, para chegar aqui na escola onde eu estou agora, da minha casa até aqui tem um McDonald's no meio do caminho. E aí todos os dias eu passo na frente do McDonald's e os meus filhos eles estão no carro aqui, né? Porque eu tenho uma filha que estuda à tarde, ela vem, a minha esposa me deixa aqui e ela volta. E então ela vê o McDonald's todos os dias. Quando eu chego lá em casa eu falo assim, gente, vamos comer algo diferente? Vamos sair para comer? Qual que é o primeiro lugar que meus filhos falam? McDonald's. E olha que a gente não é uma família que vai para o McDonald's. Eu nem gosto. Mas por ela ver todo dia, é a primeira coisa que vem na mente dela. Então você tem que falar com muita gente em inglês, e elas têm que saber que você é professor de inglês. Por quê? Quando ela fala assim, caramba, eu estou precisando de inglês, quem que vai ser a primeira pessoa a vir na mente dela? Você. Então agora, se você se esforça muito para captar, captei, para. Aí você perde aluno, depois se esforça de novo, depois para. Você não vai ter essa constância, você não vai estar presente na mente das pessoas. As pessoas vão te esquecer. E é muito fácil ser esquecido, muito fácil. Então, tenha uma rotina de captação de novos alunos diária, para que mais pessoas novas, conheçam o seu trabalho. E se você já está cheio hoje, espero que esteja. Se você não está, você devia estar aprendendo com a gente. Mas se você está cheio hoje, faz uma lista de espera.
Aumenta o valor da sua hora, começa a fazer turmas, tem tanta coisa que você pode fazer. Captar aluno nunca é demais. Nunca é demais. E isso vai te ajudar a aumentar muito a sua renda. Só que é uma coisa que você tem que fazer com constância. Se não fizer com constância, se você não estar constantemente buscando novas pessoas para que possam se tornar seus alunos, você sempre vai estar nessa inconsistência. Você sempre vai estar em momentos muito bons ou muito ruins. Você não tem ali, né, eu tenho uma certa variação, esse mês foi um pouquinho pior, aquele mês foi um pouquinho melhor, beleza. Não, você sempre vai estar assim, ou eu estou muito bem, ou eu estou desesperado achando que o mundo está acabando. Isso não é nem saudável para você. Então, querendo ou não, sair de uma escola, tudo, variação até mesmo na escola, variação vai ter? Vai ter. Mas o que a gente tem que fazer é minimizar isso. Como é que eu minimizo isso? Sabendo captar novos alunos todas as semanas. Se todos os meses você está fazendo 4, 5 alunos novos, mesmo que 2 ou 3 parem de uma vez, você tem outros. E se você está fazendo um contrato, eles estão ali por você durante ali pelo menos 6 meses ou 1 ano. Então, repassando aqui, teacher, 3 coisas que você precisa fazer para diminuir os seus cancelamentos e aumentar a sua previsibilidade. Primeiro, não fique só dando boas aulas de inglês. Isso é importante, isso é essencial, faça isso. Mas além disso, se conecte com o seu aluno. Busque coisas em comum, porque com a conexão com você é bem mais provável de que ele vai ficar mais tempo com você. Segundo ponto, tem um contrato de 6 meses a 1 ano. Tá? Não comecei, nunca trabalhei com contrato, comece com pelo menos 6 meses. Faça um contrato de 6 meses, 6 meses a 1 ano, para que você tenha mais previsibilidade. E por fim, tenha uma rotina de captação de novos alunos. Coloca na sua agenda. Você não põe na sua agenda os horários das suas aulas? Coloca na sua agenda também o horário de captação. Olha, todos os dias das 8 da manhã, 8 da manhã até um horário bom para dar aula, mas das 10 da manhã ao meio-dia, todo dia eu vou fazer ações que têm a ver com conseguir novos alunos. Isso quer dizer que eu vou estar tentando vender o tempo todo? Isso quer dizer que você vai estar construindo relacionamentos. Então você vai estar fazendo conteúdo no Instagram, você vai estar tentando buscar novas indicações, você vai estar falando com pessoas, mas todos os dias, e nunca vai faltar aluno para você. Isso tudo e muito mais, gente, que a gente está passando para você, a gente vai trazer com mais detalhes dentro da semana Teacher 10 em 30. Que é na semana onde a gente vai te ensinar a fazer 10 mil reais por mês, trabalhando 30 horas na semana. Se você tem interesse em participar dessa semana, já clica aqui no link da bio e se inscreve para você poder aprender de uma maneira mais geral como é que você consegue chegar nesse resultado de 10 mil reais por mês. Tá certo? Muito obrigado para quem ficou até aqui e desejo um excelente dia para vocês com muitos alunos e muitas boas aulas. Um abraço!